Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. É muito bom ter você aqui comigo, aprendendo um pouco mais todos os dias no mercado financeiro. Hoje nós vamos falar um pouquinho do ouro. Vou usar do exemplo bem interessante do ouro quando a gente vai falar a respeito do gama, né? Conforme você pode ver no título, né? Hoje nós vamos falar do gama, o mapa institucional do mercado de opções. Se você não estuda a respeito disso, eu aconselho você a fazer isso. Por quê? Porque se você não sabia que existe uma forma de você antecipar o movimento institucional, uma forma assim você consegue se posicionar antes mesmo da maioria das pessoas que estão operando e vendo padrões de candle, médias móveis. Bem, o resultado disso é o gama dentro das opções. E eu vou te mostrar nesse vídeo como que os grandes players eles usam essa informação e, logicamente, como que você pode usar essa informação também. Esse é mais um vídeo aí do nosso curso gratuito de opções para você estar melhorando e refinando o seu operacional como trader profissional. Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos então falar de teoria e prática. Bem, a coisa mais importante que nós temos que saber é uma definição simples do que é o gama. Então vamos colocar um textozinho aqui para você entender bem. Então, o gama é uma das chamadas gregas das opções. Então, ele representa a variação da delta conforme o preço do ativo se move. Em outras palavras, ele mede o quanto a exposição do market maker muda conforme o preço varia. Você já aprendeu que a gente tem a marcação do delta. Quanto mais delta o mercado começa a acumular, mais exposto o market maker está. Então, ele está com mais gama positivo. O que vai acontecer? Ajuste. Vai chegar uma hora que ele vai precisar fazer ajustes. E por que nós temos que entender a importância do gama no mercado de opções para nós entendermos como operar, tanto aqui no ouro, né, como na Nasdaq, de forma profissional. Por que essa grega do gama ela é importante? Então vamos colocar aqui mais um textinho para você entender por que isso é importante. Vamos lá. Bem simples, galera. Olha só, porque quem vende a opção, lembra que você já aprendeu, né? Que é o market maker que vai fazer a contraparte do institucional, ele vai precisar ajustar constantemente o seu portfólio. Então ele sempre está, né, com comprado e vendido ao mesmo tempo. Então ele tem um preço médio que tem que estar sempre neutro. E o que acontece? Esses ajustes que ele faz em determinados níveis chaves de preço que você já está acompanhando nos vídeos e já está aprendendo, né? Call, Put Wall, Max GXC, Max GXP. Né? Agora você aprendeu que nós temos também, né? Gama positivo por volume, gama positivo por Open Interest, gama negativo por volume e gama negativo por Open Interest. Todas essas regiões são regiões onde o market maker vai estar fazendo ajustes, né? E esses ajustes são importantes porque esses ajustes eles geram fluxo no mercado. Então ele vai comprar quando sobe e vender quando cai. E esse comportamento, logicamente, afeta diretamente o preço. Aí o que nós temos que entender? Que em regiões, por exemplo, onde o gama está negativo, tanto por Oi quanto por Open Interest, o mercado ele vai acelerar o preço. Por quê? Porque os institucionais eles usam, né, as regiões, os mapas de gama, os pontos de gama, para detectar zonas de risco e de controle do market maker. Eles sabem aonde está ali o acúmulo do market maker e aonde ele vai ser forçado a agir. Para quem estava acompanhando o ouro semana passada, a gente tinha uma região aqui, ó, de call. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, eu postei lá
na comunidade, né, no grupo VIP, a gente tinha aqui, ó, uma região de call all, 3.440, certo? Quantidade de calls vendidas com gama positivo, tá? Então, isso mostra que houve ajuste do market maker fazendo todo esse movimento aqui direcional. E se você ficar até o final desse vídeo e aprender mais a respeito disso, eu vou te mostrar também o que você deve analisar para operar bem o ouro. Por isso que eu escolhi o ouro hoje como ativo. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância do T10 e do DXY, tá bom? Deixe aí nos comentários para saber se você está gostando desse conteúdo também. Então, o que acontece? Quando eu tenho um gama negativo por OI ou por volume, o mercado tem que ser um imã de preço para essa região. Só que, assim, ó, vamos colocar um exemplo. Aqui nessa região, eu tenho, por exemplo, um gama, certo? Negativo de vol, de open interest. Se o mercado chegar nessa região, vamos imaginar que seja aqui, ó. Se o mercado chega nessa região, bate e repica, serve como um suporte, teoria do suporte e resistência normal, certo? Porque é ajuste, beleza? Só que no gama, por open interest, não por volume, por open interest, que são regiões onde normalmente existe bastante interesse de gama nessas regiões, o mercado pode flutuar ainda mais. Então, se ele rompe essa região, isso te dá uma segurança ainda maior de, por exemplo, se tiver volume suficiente, né, para vir romper este fundo aqui, você sabe que o próximo alvo vai ser uma amplificação desse movimento para vir buscar talvez esse gatilho aqui, ó, esse ponto de liquidez, tá? Então você sabe que se o mercado não respeitar esse gama por open interest, vai amplificar o movimento de queda até um próximo nível institucional ou do market maker para novo ajuste. Isso te dá uma segurança gigante. Já o gama negativo, que é o exemplo aqui, por volume, ele já é uma trava maior, porque existe um volume de negociação muito grande de normalmente puts nessa região, então o mercado vem aqui e trava, ele sai comprando e o mercado reverte. Então você saber a dinâmica e saber que em determinado nível de preço você tem um gama positivo, um gama negativo por volume por open interest, vai te dar uma vantagem gigante dentro do mercado financeiro. Porque além de você estudar isso que você está vendo agora, que você está aprendendo, ainda tem todos os conceitos institucionais por trás disso, certo? Regiões de order blocks, né? Sweep, Stop Hunter, enfim. Agora, de gama positivo, já é o contrário. Enquanto o market maker, quando rompe essa região, ele acelera, na região de gama positivo, vamos imaginar que aqui seja uma região de gama positivo por open interest, e aqui uma região de gama positivo por volume, tá? Então, melhor, por open interest embaixo, por volume em cima. Se o mercado vem aqui, quando o mercado começa a passar e a trabalhar entre um e outro, por exemplo, entre um preço e outro aqui, ó, ele começa a congestionar. Por quê? O gama positivo por volume por open interest, ele vai travar o preço. Ok? Ele trava o preço. Aí o que você tem que analisar? O quão longe você está do Gamma Flip, por exemplo. Tá? Ou se você estiver operando Nasdaq, né, no intraday principalmente, você tem que olhar também a questão do zero gama na seção de Nova York. Né? Ou o Gamma Flip do macro, no indicador Gamma Levels. Tá? Então o que acontece? Logicamente agora eu vou falar do indicador Gamma Levels, você vai poder ver exatamente onde são essas regiões de gama positivo e negativo, com base no volume e no open interest deles. Quer ver só? Vamos pegar aqui, por exemplo, o volume, certo? O volume profile que eu tenho aqui, foi desenvolvido agora para opções.
tá? O pessoal da comunidade do grupo VIP já tem acesso a ele. E o que, que acontece? Nesse volume profile aqui, você pode usar ele para você entender as regiões de interesse do market maker. Olha só a quantidade de puts negociadas nessa região com gama negativo. Do seu lado esquerdo, em roxo e vermelho, o roxo, gama positivo, vermelho, gama negativo. Do seu lado direito, regiões de grande volume de negociação de calls, regiões de grande volume de negociação de puts. Tá entendendo a mágica da coisa? Olha só, o mercado simplesmente praticamente tocou aqui na região, né? E daí se você quer isso mais próximo, é só você ajustar. O meu tá com menos 60, você pode ajustar aqui, por exemplo, com menos 50. Aí ele vai ficar mais pertinho aqui do preço, tá? Quanto menos for do preço, mais próximo das barras ele fica. Se você quer que ele fique mais longe, então você coloca mais longe, ó, 75. Aí ele vai distanciar mais do preço lá, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, menos 50. Beleza? Então eu sei que nessa região é uma região muito forte de puts compradores, com gama negativo. O mercado não vai passar daqui. Não vai. Então isso dá uma antecipação de eu deixar uma ordem pendente aqui para mim sair comprando o mercado junto. Aí junta isso com o indicador Gamma Levels SMC, olha só que você tem. Você tem na região do Gamma Flip aqui, certo? E o mercado está entre o Gamma Flip e o Delta Flip. O Delta estava lá para cima até semana passada. Como houve ajuste, eu atualizei hoje o gráfico, né? Mas vocês podem ver aqui na imagem que, ó, a região de Delta Flip estava mais abaixo aqui, ó. Estava mais abaixo, tá? E a gente tinha todo esse movimento aqui, ó, para descontar. Não é à toa que eu falei para a galera que essa... Opa! Não era esse aqui. Era esse aqui, ó. Desculpe. A região de Delta Flip aqui no 75, né? 3.340 aqui. Tá? E olha só que interessante. O mercado bateu, né, na região de gama positivo por Oi aqui e caiu. Bateu aqui na região do Call caiu porque tinha um volume muito grande de calls vendidos com gama positivo aqui. E era a região próxima também do Max Gex, né, que você já aprendeu o que significa. Se tinha ponto de HVL aqui e você tinha também gama positivo por Open Interest nessa região. Então, todo esse movimento que o mercado fez de alta foi indução de preço. E depois ele, logicamente, descontou isso em forma de ajuste. Tá? Uma vez que o mercado perdeu o gama negativo por volume, tá vendo? Ó, bateu, fez pullback aqui e derreteu, o mercado simplesmente caiu forte. Tá? E daí chegou nessa região que nós estamos aqui agora. Ó. O mercado caiu, né? Agora foi ajustado as posições e foi ajustado o indicador. E nós temos novas regiões aqui, ó. Tá vendo que agora o gama negativo por volume por print vieram aqui? Então, o que isso me diz? Isso me diz, logicamente, que aqui tem uma barreira muito forte, certo? Mas vamos imaginar que tenha volume suficiente para romper isso aqui. Qual é o próximo nível que vai acontecer? O mercado vai amplificar todas essas puts que tem aqui, vai ter que vender mais ainda o ativo. Então ele vem direto aqui para o ataque. Então é um movimento muito forte de expansão. E isso dá segurança, muitas vezes, para você vender fundo, sem ter medo de ser feliz. Certo? E daí o que acontece se o mercado respeita essa região aqui do Gamma Flip e volta a ficar com delta positivo, que antes ele estava com delta negativo. Aí o que acontece? Aí você vai olhar aqui, ó, você sabe que você tem um possível alvo de pullback, certo? Próximo do Max Pain, que temos aqui calls vendidas com gama positivo, e o gama positivo por volume, que você tem aqui, ó, calls vendidas com gama positivo, certo? Se o mercado continuar se expondo, aí vai vindo aqui para cima, ó, gama positivo por Open Interest, veja só a quantidade de calls vendidas que tem nessa região. O gama positivo aqui não é tão grande, né? Mas tem também. Então,
todas essas informações te ajudam, logicamente, a você operar melhor. Então, entender o Gama, praticamente, gente, juntamente com o SMC, quando você entende essa dinâmica do market maker e do institucional, você tem praticamente como um GPS institucional para você estar operando. Você vê onde as grandes exposições que o market maker vai ter que fazer ajuste, onde ele está exposto e aonde vai ser obrigado a mover o mercado. Agora é lógico, né? Você tem que ter esse indicador com você. Então você pode hoje operar, por exemplo, o ouro, apenas pelo TradingView, o Gamma Levels SMC está disponível no ouro, e no grupo VIP, né, você tem acesso aí a também o volume profile, certo? Você tem duas hoje opções, né, para você, por exemplo, operar ouro aqui, né? Ou o mesmo indicador também está disponível para Nasdaq. Tanto no grupo VIP como apenas o indicador, né? Porque lá no grupo VIP eu passo meus estudos, né? Ó, tem todas as minhas análises aqui, tudo que eu dou referências aqui do que dá para fazer, do que não dá para fazer. Ó, passo o que está acontecendo em cima e abaixo da linha. Todas essas é um bônus para quem está dentro do grupo VIP, né? Pode me chamar no particular, perguntar coisas para mim, que eu vou estar sempre respondendo, né? É praticamente ali realmente um analista te ajudando aí a operar todos os dias. Além de que na Nasdaq, né? Você tem a minha tela para compartilhar comigo. Eu estou sempre operando todos os dias lá. Você não quer isso? Beleza, não tem problema. Você pode só assinar o indicador e daí você vai ter acesso também ao Gamma Levels SMC. Beleza? Eu falei que quem ficasse até o final do vídeo ia aprender um pouco mais, né? Então vamos lá. Quando você opera ouro, outra coisa que você tem que prestar muita atenção é o movimento do T10, os títulos de 10 anos, e o movimento do DXY, que é a correlação do ouro lá, né? XAU-USD, né? O ouro. Então, o que acontece? Você precisa sempre estar fazendo os estudos neles para você saber aonde você vai correlacionar esses fatores do ativo para você ter entradas melhores e mais assertivas ainda no ouro. Então, por exemplo, eu sei aqui que o mercado bateu no primeiro alvo de Fibonacci, o DXY tende a continuar caindo ou até os 75%, ou até essa região aqui do 96.900, que são pontos importantes, e eu expliquei isso lá no grupo VIP. A mesma coisa para o T10, né? O mercado bateu um alvo de Fibonacci muito importante também, olha só. Do mesmo jeitinho, bateu o primeiro alvo, está voltando a fazer pullback, pode vir aqui embaixo, como aqui em cima. Isso representa o que para o ouro? T10 e DXY caindo, mostra para mim força no ativo ouro. Então eu sei que se isso acontecer, o ouro tende a fazer o quê? O ouro tende a repicar para cima, tá? Ele tende a fazer pullback aí para cima. Então ele tende a fazer um pullback para cima e você tem possíveis alvos aqui, conforme eu já comentei no vídeo. Por isso que você sempre deve fazer os seus estudos usando o DXY e o T10. Gostou? Quer aprender mais? Entra no grupo VIP. Quer ter o indicador? Tá na descrição aí do vídeo, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.